Maria da Graça Xuxa Meneghel. Provavelmente você já ouviu esse nome em algum lugar. Nascida no interior do Rio Grande do Sul e criada no Rio de Janeiro, Xuxa hoje é uma das pessoas mais influentes do país devido sua carreira que começou como modelo na década de 1980, na qual foi capa de centenas de revistas. Corajosa, a modelo aproveitou as inusitadas oportunidades que surgiam e se aventurou como apresentadora infantil. Toda criança assistiu a Xuxa, né? Acho que não tem, desde que a gente nasce a gente já assiste a Xuxa, porque desde o clubinho da criança pro show da Xuxa, aí Xuxa Park, acho que de uns 30 anos pra cá, quem nasceu acompanhou a Xuxa de uma certa forma, assim. Eu não sei nem dizer quando eu comecei a assistir a Xuxa, porque ela faz parte da televisão brasileira e faz parte da nossa vida também. Em 1986, Xuxa estreava na Globo com o programa Show da Xuxa, que transformou a maneira de se fazer programas infantis, conquistando numerosos fãs e seguidores com sua total espontaneidade com seu programa repleto de brincadeiras, músicas e desenhos. Com o propósito de firmar ainda mais a imagem de Xuxa no mundo infantil, o programa era composto por canções na qual Xuxa soltava voz e se tornaram grandes hits populares. O sucesso foi tamanho que, em 1989, Xuxa entrou para o Guinness Book com o álbum Show da Xuxa 3, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Neste álbum, encontra-se a música Hilarie, que tornou-se o seu hino. Pedagogicamente falando, a Xuxa só para baixinhos, ela está melhor, ela vem mais aprimorada. Mas lembrando que, desde quando a Xuxa é Xuxa, ela é voltada para as crianças. Então a gente sempre trabalhou, desde o alfabeto da Xuxa. Com o passar dos anos e com o aumento do sucesso, Xuxa conquistou toda a América Latina, além de alguns países na Europa e América do Norte. O frenesi por Xuxa era tamanho, bem como a loucura dos fãs em se aproximar do ídolo. Tanto que em 1990, em um dos programas, Xuxa foi coroada pela primeira vez como Rainha dos Baixinhos, título que já trazia e ainda carrega nos dias atuais. Essa coisa de mito, de artista, assim, internacional, ficou muito forte. E isso atraiu muito mais a atenção do público mais velho e começou a ter mais espaço no programa e começou a acontecer naturalmente essa coisa de levar cartaz, de fazer declaração, de ver criança emocionada, de ver pai e mãe emocionado. Que há 20 anos atrás era legal, acho que agora não tem nada a ver mais com a minha cabeça, aquela coisa meio de ave Xuxa, sabe? Vim abrir uma nave, eu descer num tapete vermelho, as crianças ficarem me olhando assim. Foi até reunião que eu falei lá com a diretoria, Marluce, tudo, eu disse, eu não quero que as crianças me olhem assim, eu quero que as crianças me olhem assim, sabe? E para eu fazer isso, eu tenho que descer desse pedestal, eu tenho que sentar no chão com elas, eu tenho que olhar para elas, eu tenho que ouvir o que elas vão me dizer, eu tenho que contar minhas histórias para elas. E aí, essas mudanças poderiam arranhar muito uma imagem que foi criada há muito tempo. Nos bastidores e por trás de todo esse sucesso, encontrava-se Marlene Matos, a qual era diretora, produtora, assessora e tudo mais que envolvesse o nome Xuxa. Com o aumento de funções e falta de tempo livre, Xuxa e Marlene apareciam sempre juntas, criando laços de amizade fora do eixo profissional. Bom, assim como a Xuxa sempre falou na época, a Marlene era o show e ela era a Xuxa, né? A Marlene que fazia toda a produção do programa, a Marlene que fazia toda não produção só do programa, mas produção da imagem dela. Era ela que tinha a visão ampla de tudo, né? Ela que ditava como a Xuxa deveria se comportar nas entrevistas, nos programas. Isso, assim, a Xuxa mesmo reconhece isso hoje em dia, sempre falou isso, até na época, né? Que a Marlene que controlava tudo, a Marlene que tinha essa visão de show business, assim, de como ela deveria, o que ela deveria ser, como ela deveria ser, se comportar, vestir. Tudo era passado pela Marlene. Eu acho que a Marlene era uma grande profissional de visão, assim, uma grande empresária, que tinha feeling para a coisa, né? Tinha visão de televisão. Eu sempre falei, sempre deixei claro, a Marlene pensava 25 horas em mim, entendeu? Eu acho que não vai ter nenhum profissional que faça o que ela fez. Nenhum, porque ela pensava absolutamente só no meu trabalho. Ela olhava para mim, às vezes eu estava relaxada, ela dizia, senta direito. Eu falava, mas eu olhava e dizia, mas por quê? O que aconteceu? Então ela não desligava isso, entendeu?
E aí eu aparecia com uma espinha, ela ficava nervosa com a espinha, era o tempo todo cuidando do trabalho dela, ou seja, ela cuidava da minha imagem, de mim, como eu me vestia, como eu sentava, como eu falava. Acho que não vai ter ninguém que vai fazer isso. Segundo Xuxa, sua praia sempre foi trabalhar para as crianças, mas com o tempo, a apresentadora seguiu o fluxo de acompanhar a idade de seus baixinhos que estavam crescendo, com programas também de grande repercussão, como o Paradão da Xuxa, Xuxa Hits e Planeta Xuxa. No entanto, em 1998, com o nascimento de sua primeira filha, Sasha, Xuxa mudou toda a sua rotina. Existiu uma Xuxa antes da Sasha, existe uma Xuxa depois da Sasha. Depois, acho que quando a mulher se torna mãe, a cabeça muda bastante, a vida muda bastante. A visão que ela tinha de criança, eu acho que mudou completamente, até porque agora, igual ela fala, ela não tomava mais conta só do filho dos outros, ela tomava conta de um filho dela, né? Após nascer um filho, você começa a ver tudo diferente. Desde o uso da sua roupa, desde você educar uma criança, você olha para outra criança com outros olhos. O infantil Xuxa Park, exibido aos sábados, ficou no ar até 2001, quando um incêndio tomou conta de todo o estúdio, deixando crianças feridas e fazendo com que ela tivesse que parar por um tempo com seu programa voltado para as crianças. A partir daí, Xuxa reforçou ainda mais seu desejo de voltar a atender somente os baixinhos. Antes mesmo do Xuxa Park ter o incêndio, eu lembro que tiveram algumas entrevistas com ela, que ela tinha falado que ela ia reformular um pouco o formato do programa, que já estava naquela era só para baixinhos, ela já estava com só para baixinhos 1, que já tinha dado super certo, então já tinha essas ideias de reformular o formato, a linguagem do programa, voltar um pouco mais para o público infantil, tirar um pouco dessa coisa de auditório e tal. E meio que coincidiu com esse fim inesperado do Xuxa Park, né? Só que a partir do momento que o Xuxa Park acabou, que teve a tragédia, já começou a sair nos jornais, na imprensa, que a Xuxa tinha vontade de voltar com um programa, talvez diário, talvez semanal. Eu não quero que você deixe de trabalhar para a criança, mas com o jeitinho dela, sem dizer isso, porque sabia que daí eu ia bater de repente de frente com as coisas que eu queria, ela foi me mostrando que tinha só espaço na agenda dela e na minha, que só para coisa de adolescente. Eu comecei a me sentir mal porque eu estava me sentindo violentada com isso, sabe? Tipo assim, poxa, eu estou fazendo uma coisa que eu não estou afim mesmo. A gente via que a Xuxa era um robô, alguma coisa que era o que a Marlene queria, era o que a Marlene decidia para ela vestir, para ela falar, para ela... E não estava sendo a Xuxa. A gente conheceu essa Xuxa, a gente gostou dessa Xuxa, mas chegou um momento ali no Planeta Xuxa que não estava sendo a Xuxa que a gente gostava de ver. E foi, eu acho que, onde ela disse chega e foi fazer o que ela realmente queria. Hoje eu vejo a Xuxa do jeito que eu gostaria de ver. E eu acho que a separação da Marlene fez bem por um lado e não fez bem por o outro lado da Xuxa. Estranho, né? Assim, era uma coisa que eu acho que nunca a gente ia imaginar que fosse acontecer, né? De fato, eu não sei muito bem o que aconteceu, né? Eu já não estava mais no programa, já estava, né, com a minha vida paralela, já não tinha tanto contato, né? Uns falam que foi uma coisa, outros falam que foi outra coisa, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que pertence a elas. E se elas decidiram isso, eu acredito que tenha sido melhor, né? Ficava muito difícil para mim estar com a Marlene e não ver a Xuxa, estar com a Xuxa e não ver a Marlene, sabe? E isso para mim, então, ficou um pouco... eu fiquei sem jeito ali, porque era muito difícil você estar com a Marlene e a Marlene fala, pô, Cátia, você foi lá na Xuxa, como é que ela tá, sabe? Eu falei, pô, ela tá bem, e a Sasha tá bem também. Aí eu fui lá na Xuxa visitar. Você teve com a Marlene no final de semana? Eu falei, pra que vocês brigaram, sabe? E elas ficavam se perguntando. Mas mesmo assim, alguma coisa mais forte, que realmente eu não quis entrar em detalhe, até porque não vem ao caso para mim, né? E acabou também que, por esse desentendimento, por muitas coisas outras, acabei me afastando delas. Como mãe, Xuxa percebeu uma carência de vídeos divertidos e pedagógicos para crianças pequenas. E em 2000, criou o primeiro Xuxa só para baixinhos. E o kit, composto por CD e vídeo, apesar de todo o trabalho de produção, lhe rendeu bons frutos. E como era uma coisa muito diferente de tudo que ela havia feito e de tudo que já fizeram aqui no Brasil, consequentemente ninguém via muito futuro, ninguém achava que daria tão certo isso.
Tanto que a Marlene foi contra, a gravadora não apoiou tanto nessa ideia, não investiu tanto. A Xuxa mais que teve a ideia, acreditou que daria certo e investiu nisso. Para eu ter alguma coisa para minha filha, eu deveria... Os vídeos eu pegava lá de fora. Sei. Porque eu fui a pioneira. Agora tem algumas pessoas que estão lançando vídeo, mas aqui no Brasil não tinha. Crianças, elas encasquetam numa coisa que vê 50 mil vezes a mesma coisa. E se você trocar, ela não vê outra coisa, ela quer ver aquilo, né? Não adianta, é coisa de criança. Que a gente encontra alguns professores que não gostam e aceitam pelo fato de ser mais uma ferramenta. Com o sucesso dos vídeos para os baixinhos, Rede Globo apostou na volta de Xuxa na programação matinal da emissora. E em outubro de 2002, com o programa Xuxa no Mundo da Imaginação, foi voltado para o público de 0 a 10 anos, com a proposta de soltar a imaginação da criançada, divertir e ensinar através de contos de fadas, cantigas e quadros instrutivos. Houve uma aposta muito grande da Xuxa, da imprensa, do público e da própria TV Globo nessa volta dela fazer programa infantil diário, né? Que era uma coisa que ela não fazia desde o show da Xuxa. E para a Xuxa era muito importante essa independência, né? Essa desvinculação da Marlene Matos. Porque, de certa forma, já acontecia. O Só Pra Baixinhos, por mais que tivesse assinado o nome da Marlene ali, direção Marlene Matos, todo mundo sabe que o Só Pra Baixinhos era uma ideia dela, era uma coisa que ela apostava e que não tinha influência nenhuma da Marlene. Era uma coisa que estava dando certo. Só Pra Baixinhos já estava ganhando Grammy, ganhou 2 Grammys, tal, vendia pra caramba. Tinha Xuxa, Mara, Maravilha, Angélica, aí depois veio Eliana, enfim, outras tantas apresentadoras. Mas naquela época era uma disputa de audiência muito grande entre Xuxa e Mara, entre Mara e Angélica, e onde até criou-se algumas rivalidades entre elas da parte da imprensa. Mas eu acho que hoje a audiência da Xuxa nos programas infantis é exatamente isso, não tem mais concorrência. A Xuxa tem que dar pelo menos 10 pontos, porque a Xuxa sempre deu bastante audiência para a Globo. Na busca por Ibope, o programa sofreu várias reformulações e em 2005 foi extinto, surgindo TV Xuxa, que tinha como público crianças e pré-adolescentes através de musicais, entrevistas e games. Sem muito sucesso, em 2008 a emissora deu um novo desafio à apresentadora: apresentar um programa voltado para todos os públicos e colocando de vez um ponto final no segmento de programas infantis apresentados por ela. Quando eu fui convidada, fui chamada para fazer o TV Xuxa, foi mais ou menos assim. As pessoas chegaram para mim e disseram assim: Xuxa, eu sei que a escolha é sua de trabalhar para as crianças, mas que não é legal as pessoas, que são 2 gerações aí, não ficar também com um programa onde você possa dirigir a palavra para os pré-adolescentes, adolescentes, para os pais, para as mães. A gente cresce, a cabeça muda, os pensamentos são outros, os objetivos são outros, entendeu? Eu acho que ela gosta muito dessa coisa do trabalho infantil, tanto que ela faz o Xuxa Só Pra Baixinhos, né? Que eu acho que ela é o público que ela tem um carinho muito grande, até porque eu acho que é o público que ela, né? Ela começou fazendo um trabalho totalmente infantil, né? Mas eu acho que ela também sente necessidade para falar para um público maior, né? Quem cresceu, porque a gente não é mais criança, né? E aí acaba atingindo a família toda, as crianças com o Xuxa Só Pra Baixinhos e o programa, né? O TV Xuxa agora falando com uma linguagem mais para a família, para as pessoas que cresceram com ela. Nasce criança todos os dias e o Só Para Baixinhos vende para crianças de 0 a 8 anos no máximo, onde as crianças não tem, o pai e a mãe não tem muita opção. Bota o DVD da Xuxa que com certeza a criança fica quieta, a criança vai assistir o DVD. E com a pirataria também, isso possibilita com que todas as crianças de classe média baixa tenham o DVD da Xuxa também. Porque o baixinho, que ela foi a rainha, hoje ele está jovem, hoje ele é mãe, ele é pai, então ela pode se voltar para eles. Eu nunca fui de ligar para os pontinhos, mas todo mundo sabe que a casa se importa. E eu sei que os pontinhos estão crescendo porque vocês estão fazendo isso. Atualmente, Xuxa continua a apresentar o TV Xuxa, agora nas tardes de sábado com considerável ibope para o horário.
além de continuar com seus trabalhos fonográficos voltados ao público infantil. Vale ressaltar também o trabalho social da apresentadora, que desde 1989 tem uma fundação que leva seu nome e cuida de mais de 4.000 crianças todos os dias. E fato importante é que hoje Xuxa, mesmo através de seu desejo de não ser mais tratada como rainha, como um ser inatingível, mantém-se sempre na mídia e consegue aumentar e manter toda a sua fortuna como nos tempos áureos de sua carreira.